A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Oi, meu pessoal, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. Hoje nós estamos no episódio número 54. Já e o tema de hoje, também escatologia. O tema de hoje será todo olho o verá. Todo olho o verá. Está baseado aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Bem, e eu tenho duas questões aqui, que normalmente elas são bem enfatizadas, mas como eu sempre estou mencionando aqui, né, são mencionadas em abundância, mas de uma maneira não correta, de acordo com a palavra. E eu quero dizer a respeito do que pregam muito aí, por parte dos nossos irmãos pré-tribulacionistas, a respeito de uma vinda de Jesus invisível e secreta. Quer dizer, só a igreja saberia. E também, de igual modo, a respeito de uma divisão da vinda de Jesus Cristo em duas fases, que eles falam sempre, como eles mencionam, né? Uma vinda de Jesus para a igreja e outra vinda de Jesus com a igreja. Também, da mesma maneira, não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Eu quero assim, bem enfatizar, né? Deixar bem enfático aí, porque não é uma coisa que é bíblica, que é ensinada, né? Ela é propagada muito aí, mas ela não tem fundamento bíblico. Bom, então eu quero dizer aqui a respeito, primeiro, de uma vinda de Jesus Cristo, invisível e secreta. Bom, nesse caso, de a vinda de Jesus Cristo invisível e secreta, ela não existe de maneira nenhuma nas Escrituras Sagradas. Tanto nas Escrituras Sagradas não existe, como também até o ano de 1830 aproximadamente, ninguém nunca tinha ouvido falar nessa questão de uma vinda de Jesus Cristo, invisivelmente e secretamente. Bom, por quê? Então nós vamos ver aqui pela palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim, a respeito, é Jesus falando, né, mandou o anjo falar para João, que estava transmitindo para ele a visão lá do Apocalipse. E ele estava tendo a visão e escrevendo a visão do Apocalipse, né? Então, a respeito da vida de Jesus Cristo, então, o próprio Jesus falando, através do anjo que estava transmitindo a palavra para João, ele dizia assim, olha, eis que vem com as nuvens, a respeito de Jesus, da vida de Jesus. Diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Quer dizer, todo olho que está na face da terra o verá. Então diz aqui, todo olho verá até quantos o traspassaram, que Jesus foi traspassado o seu lado, né? Que verteu até sangue e água, quando estava na cruz, né? Então diz, eis que vem com as nuvens, que Jesus vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Então, essa é a palavra que diz, né? Até o título, né, do tema de hoje aqui. Então, baseado nesse versículo, Apocalipse 1:7, então eu estou desfazendo aqui uma coisa que não é bíblica. Desfazendo através de quê? Com a autoridade da Escritura Sagrada.
da Bíblia Sagrada. Então, não existe em lugar nenhum da Bíblia, vocês podem pesquisar, não existe em lugar nenhum da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, alguma coisa que traga pelo menos uma ideia de uma vinda invisível de Jesus e secreta. Não, isso não existe. E além do mais, dessa passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e tem também Mateus capítulo 24, versículo 27, que diz a respeito do mesmo assunto, né, o mesmo tema, né, o mesmo evento. Então diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, o relâmpago, ele não é invisível, o relâmpago é visível. É visível e barulhento, né? Também, muitas vezes acompanhado por trovões e barulhos, né? Mas então diz aqui, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, quer dizer, não é uma coisa invisível, não é uma coisa secreta, é uma coisa bem visível para o mundo inteiro. Então, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, é assim que Jesus Cristo vem, se mostrando para todos, para toda a terra, e de uma maneira assim, tão envolvente, que Jesus Cristo aparecerá nas nuvens, mas isso é de uma maneira tão tremenda, que embora o globo terrestre seja uma esfera, né, é redondo, né, mas Deus vai fazer com que Jesus Cristo apareça em todos os lugares do planeta Terra, de tal maneira que todos verão de uma vez só, de um momento só, Jesus Cristo descendo das nuvens, tá bom? Então, em Mateus 24, também no versículo 29, eu vou ler do 29 ao 31, Jesus completa dizendo assim, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias está falando da grande tribulação, tá? Que durante o tempo da grande tribulação, Jesus ainda não veio. Jesus não veio ainda. A igreja está dentro da grande tribulação, sofrendo os horrores e da perseguição do anticristo. Mas Jesus não veio ainda. E a hora que Jesus Cristo vier, ele vem para dar fim, para acabar, para desfazer a grande tribulação. Mas ele já vem também com um juízo intermediário, né, contra os ímpios. Então ele diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Vocês já imaginaram isso tudo sendo feito em silêncio, secretamente, ninguém vendo nada? Olha, o sol escurecendo, a lua não dando a sua claridade, as estrelas caindo do céu e os poderes do céu sendo abalados e ninguém vê nada? Como é que pode uma coisa dessa? Isso, na verdade, não passa de uma invenção, uma interpretação errônea, equivocada das Escrituras Sagradas. Então, depois disso tudo, aí Jesus completa dizendo, então, quer dizer, depois da findada a grande tribulação, o sol escurecendo, a lua não dando a sua claridade, as estrelas caindo do firmamento e os poderes do céu sendo abalados, então, e só então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ainda diz aqui, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, com uma glória muito superior ao sol várias vezes. Então completa a palavra de Deus dizendo aqui, e ele enviará os seus anjos com grande clangor, com grande clamor, com grande toque de trombeta.
os quais, os anjos, né, reunirão os seus escolhidos, quer dizer, a igreja que está espalhada na face de toda a terra, os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, a expressão que diz aqui, né, de uma a outra extremidade dos céus. Então é dessa maneira que Jesus Cristo volte. Não será surpresa para ninguém. Surpresa é a hora. Quer dizer, o dia e a hora é surpresa. Mas o momento do aparecimento, aí é claro para todo mundo. Quer dizer, não vai haver, nunca houve, nem vai haver um momento assim, de tão grande repercussão, de tão grande barulho, de tão grande glória, maior do que esse momento em que Jesus Cristo aparece nas nuvens. E aqui também um texto paralelo, de Mateus 24, aparece também em Lucas capítulo 17. Eu li Mateus 24, do versículo 27 ao 31, e agora eu vou ler Lucas 17, do versículo 24 ao versículo 30. Então assim diz o evangelista Lucas: porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem, quer dizer, Jesus, né? Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Eu já falei disso aqui várias vezes, né? Na época do dilúvio. Então, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E o mesmo também aconteceu nos dias de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, né? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E aqui complementa dizendo: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, não é no dia em que o Filho do Homem virá em segredo, no dia em que o Filho do Homem virá sem barulho nenhum, virá em secreto e tal, né? Não. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O Filho do Homem se manifestar aonde? Na face da terra, a partir dos céus, né? Para toda a face da terra, para todos os habitantes da terra, de um momento só, tá certo? Então, isso é que diz aqui Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 24 até o versículo 30. E agora eu quero ler também a respeito desse outro assunto aqui. Então eu falei, olha, não existe uma vinda de Jesus invisível e secreta, não. Jesus aparecerá com muito barulho, com trombetas tocando, com tudo, com todo o barulho, não é? E ele aparecerá, e não será secreto, não será invisível, será uma vida visível, quer dizer, Jesus se mostrará para todo o planeta Terra de uma vez só, um momento só. Então, de igual modo também, eu quero desfazer de uma outra concepção, de uma outra ideia aqui, de igual modo também, não haverá uma vinda de Jesus Cristo dividida em duas fases, que é muito pregado isso. Como diz, uma vinda para a igreja e outra vinda com a igreja. Não existe isso na Bíblia. Nem no texto todo e nem nos textos pormenorizados, tá bom? Não existe nada disso aqui. Esses acontecimentos que dizem os pré-tribulacionistas, esses acontecimentos aqui, eles são estranhos e não se encontram em nenhum texto bíblico. Desde Gênesis até Apocalipse, não existe isso, tá bom? Então, quero desfazer para vocês uma ideia errada, uma concepção errada. E para completar aqui, eu quero ler também para vocês
na carta aos Hebreus, no capítulo 9, que diz assim, vou ler um pouco mais rápido. Porque o capítulo 9, versículo 24 até o 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Quer dizer, quando Jesus foi, depois que ele ressuscitou, né, que ele subiu aos céus, ele entrou no santuário lá eterno, no santuário que existe nos céus. Então, ele entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, que era aqueles rituais que existiam lá no Antigo Testamento, né? Quando os sacrifícios com animais eram feitos e apresentava o sangue dos animais para o perdão de pecados. Ora, neste caso, quer dizer, não é a mesma coisa, por quê? Porque neste caso seria necessário, então, que Jesus tivesse sofrido várias vezes, ou muitas vezes, né, desde a fundação do mundo, porque era necessário. A pessoa tinha um pecado perdoado hoje, mas amanhã ele cometia outro pecado, oferecia outro animal, depois de amanhã ele cometia outro pecado, ele oferecia outro animal. Então ele estava todos os dias oferecendo sangue para perdão dos pecados. Com Jesus foi diferente. Jesus ele apresentou não com sangue alheio, mas com o sangue dele próprio, ele se apresentou no santuário eterno uma vez só, certo? Ora, neste caso, Jesus, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez só por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, não os pecados, mas fala de o pecado, quer dizer, a natureza pecaminosa. Então, no versículo 27 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, Jesus, né, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Jesus aparecerá segunda vez, não uma terceira vez, uma quarta vez, ou quantas vezes for, né? Mas Jesus, ele tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá, que ainda não aconteceu, né? Mas está no futuro, ele aparecerá segunda vez, quer dizer, nesse dia que ele retornar, né, dos céus, né, voltar dos céus, aparecerá sem pecado, para aqueles que o aguardam para o quê? Para a salvação. Então a salvação é para todas as pessoas que crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E essas pessoas então terão os seus pecados perdoados, por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo que foi derramado é suficiente, poderoso, para perdoar os pecados de todas as pessoas do mundo inteiro, de todas as épocas, desde Adão até o último que viver na face da terra, e também é poderoso para purificar as pessoas dos seus pecados, ou seja, perdoar as pessoas dos seus pecados, quer dizer, os pecadores dos seus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso. Então, quero enfatizar para vocês que eu deixar certo então. Primeiro, não existe uma vinda de Jesus invisível e secreta. Isso não existe. Isso não é uma doutrina correta segundo a palavra de Deus. De igual modo, não existe também uma vinda de Jesus Cristo dividida em duas fases. Uma fase com a igreja e outra fase para a igreja. Não existe isso também. Isso é uma doutrina errada, que não está escrita na Bíblia, não tem base bíblica nenhuma. Esses acontecimentos que colocaram e inventaram, né, de colocar sobre a vinda de Jesus Cristo, são acontecimentos estranhos que não se encontram em nenhum texto bíblico. Veja bem, nenhum texto bíblico se encontra essas ideias aqui, que são oferecidas aqui pelos nossos irmãos pré-tribulacionistas, ou seja, os dispensacionalistas, tá bom?
Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era exatamente isso. Então, trazer para vocês essa certeza de que a vinda de Jesus Cristo é um evento muito barulhento, muito estrondoso, e que o próprio Jesus Cristo será visto em toda a face da terra, em um momento só. Pelo poder de Deus vai acontecer isso, quer dizer, no mesmo momento que Jesus está se apresentando aqui no Brasil, ele se apresentará também lá no Japão, ele se apresentará então nas Filipinas, ele se apresentará na África, ele se apresentará nos Estados Unidos, ele se apresentará em todas as nações da terra de uma só vez, ou em um lapso de tempo só. Em um momento só, quer dizer, no mesmo instante, Jesus Cristo estará aparecendo em todo o globo terrestre para todas as populações, ou toda a população do mundo inteiro, ou seja, para toda a humanidade de uma vez só, tá bem? Então é isso que diz a palavra de Deus. E eu quero agradecer então, hoje, bem rápido, né? Quero agradecer a assistência de cada um de vocês e dizer a vocês que Jesus ainda espera por aqueles que ainda não decidiram não crer em Jesus e não receberam Jesus como Salvador ainda. Faça isso hoje, faça isso agora. Tenha os seus pecados perdoados, o sangue de Jesus Cristo purificando a sua vida, você recebendo o perdão dos seus pecados e recebendo também a vida eterna em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa que a palavra de Deus traz para nós. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, numa fração de segundos, os seus pecados são perdoados, são purificados, e você recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe a vida eterna, e o seu nome é registrado no céu, é registrado no livro da vida do Cordeiro de Deus, ou seja, no livro da vida do Senhor Jesus Cristo. O livro da vida, quer dizer, a vida eterna, a vida que será desfrutada eternamente para nunca perder, para nunca morrer, para nunca faltar mais, tá bom? Então receba Jesus Cristo na sua vida, tanto você, como a sua família, como seus filhos, seus pais, seus parentes, seus irmãos, todos os seus familiares, em nome de Jesus Cristo, também seus amigos, todos os queridos seus, têm a oportunidade hoje de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador e receber o perdão dos seus pecados e receber de Deus a vida eterna em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus que abençoe a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.